Meu nome é Maurício, eu sou pastor na Igreja Batista de Itauá. E nesse mês de fevereiro a gente está com uma série de mensagens falando sobre prioridades. Priorize, qual a sua prioridade? E eu estava refletindo sobre a prioridade de buscar o Senhor em primeiro lugar. Eu estava pensando sobre essa ideia de ter Deus à frente de tudo e em primeiro lugar. Compartilhei isso com a igreja no domingo à noite. Mas algo assim muito de Deus invadiu meu coração nesta manhã. Eu quis gravar e compartilhar com você na expectativa de te abençoar e também de te incentivar a experimentar essa trajetória agora de fevereiro nessa série de mensagens, né? Sobre prioridades. Eu estava refletindo sobre por que realmente nós temos que buscar Deus em primeiro lugar, e buscar Deus em primeiro lugar passa pelo tempo dedicado a Ele, né? E isso ficou muito latente no meu coração. As Sagradas Escrituras vão nos orientar. Primeiro, isso é uma ordem. Jesus disse que nós deveríamos buscar o reino em primeiro lugar. Um contexto de Mateus capítulo 6, verso 33, que precisa ser respeitado, mas é uma ordem. A Bíblia nos orienta que nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Isso é uma grande verdade. Mas por que ainda buscar Deus em primeiro lugar? Por que eu preciso dedicar tempo? Bem, por uma questão de obediência. E aí nós, os pastores, os pais, pelo menos deveria ser assim, né? Há em nós assim um sentimento do tipo, eu preciso ser um exemplo. Tá errado? Não. Eu preciso ser um exemplo para aqueles em quem eu estou pastoreando, liderando numa célula, um professor de EBD, líder de um ministério. Eu preciso ser um homem de oração, eu preciso ser uma mulher de oração, então eu preciso buscar Deus em primeiro lugar, eu preciso ser um exemplo para aqueles em que eu estou discipulando, pastoreando, servindo. Verdade. Eu preciso buscar Deus em primeiro lugar porque o tempo que eu vou dedicar a Deus precisa ser exemplo para os meus filhos. Nós, os pais, só teremos filhos de oração se formos pais de oração. Isso está errado? Não. Então, primeiro, uma obediência. Segundo, para dar o exemplo, porque Jesus também orou porque precisava orar, porque desejou viver uma vida de oração e também nos ensinou, né? Porque se ele orava, quem somos nós para não orar? Então, ser um exemplo para as ovelhas, ser um exemplo para a família, para os filhos, tudo isso são ideias boas que eu acho e creio. Mas olha, hoje eu fiquei assim, diante de uma verdade que ela só pode ser pensada a partir da graça, né? Sabe por que a gente precisa priorizar um tempo de qualidade, um tempo de intensidade com Deus? Porque Ele espera por isso. Porque Ele espera. A gente diz, porque eu vou priorizar Deus porque eu amo, então eu quero buscá-lo. Ótimo. Mas eu fiquei invadido, inundado, como diz a canção, quase que afogado pela graça. E a graça de Deus, por causa da misericórdia dele, me fez assim pensar e refletir nas vezes em que eu quis estar com algumas pessoas e elas não quiseram estar comigo. Na decepção que eu fiquei. Talvez na decepção que eu causo, porque talvez algumas pessoas queriam estar mais próximos de mim e de você e a gente não tem como, não realizou isso e a pessoa está decepcionada. E eu trouxe isso para o nosso relacionamento com Deus. Há uma expectativa do relacionamento dele com você, comigo. Isso mexeu muito com o meu coração. O amor de Deus é tão grande que ele decidiu se relacionar conosco por meio do seu Filho, que é o único caminho em que nós chegamos até ele. E por causa de Jesus nós temos esse livre acesso, esse caminho que nos leva à sua presença. E saber que ele espera isso, que a gente priorize isso, porque ele deseja esse relacionamento com a gente. É incrível o amor de Deus.
É incrível a graça de Deus. E é por isso que eu preciso também priorizar o meu tempo. Não é só por obediência. Não é só para ser exemplo como pastor, como líder. Não é só para ser exemplo como pai. É porque Ele quer se relacionar comigo. É incrível saber que Deus não desiste da gente. Priorize. Priorize passar esse tempo com Ele, porque Ele quer passar esse tempo com você.